Fala pessoal, tudo jóia? Gente, a ideia desse vídeo é a gente, na verdade, fazer uma atualização dos dispositivos de AFO, de Administração Financeira e Orçamentária da Constituição, em função de 3 emendas constitucionais que foram aprovadas em 2019. Então, em 2019, foi um ano bastante, digamos, em que a Constituição foi bastante emendada, então a gente teve várias emendas constitucionais, destaque aí para a emenda 103, que foi a reforma da Previdência, tudo, né? Mas em matéria de AFO, a gente tem que olhar bem e com carinho para as emendas 100, 102 e 105. Tá? Então a gente vai verificar o que foi acrescentado, o que foi modificado no texto da Constituição em função dessas emendas. Tá? Vamos primeiro conversar sobre a emenda constitucional número 100. A emenda constitucional número 100, ela trouxe mudanças, ela incluiu dispositivos no artigo 166. Para quem não se lembra, o artigo 166 da Constituição, ele fala do ciclo orçamentário. E lá, nessa questão do ciclo, da tramitação pelo Legislativo, nós temos as emendas parlamentares. Emenda parlamentar são aquelas sugestões que os deputados e senadores fazem na proposta do orçamento que veio do Poder Executivo, justamente com o intuito de aprimorar, né, a proposta orçamentária, enfim, tá? Então, pessoal, e a gente sabe que o orçamento ele é uma peça autorizativa, né? Ou então era, né, uma peça predominantemente autorizativa, né? Em que o chefe do Poder Executivo, ao executar o orçamento, ele não estava obrigado inteiramente a cumprir tudo aquilo que a lei orçamentária lhe impunha. Claro, existem despesas obrigatórias, como, por exemplo, previdência social, pagamento de funcionários públicos, dos servidores, e isso é uma despesa obrigatória. O serviço da dívida é uma despesa obrigatória. Então, isso aqui diz respeito às despesas discricionárias, aquelas que existe uma flexibilidade. O Poder Executivo pode ou não acatar aquelas emendas, né, dentro do universo das despesas discricionárias, claro. Tá bom? Então, assim, nessa tentativa de forçar o Poder Executivo a seguir essas sugestões que os parlamentares fazem, surgiu aí o que a gente chama de PEC do orçamento impositivo. Teve uma primeira, que foi a 86, lá em 2015, e agora, em 2019, a emenda número 100, digamos, endossou, né, não só continua, na verdade ela continuou nessa questão de impor medida, né, ao Poder Executivo para que ele execute emendas parlamentares, tá? A emenda 86 ainda obriga, claro, né, isso ainda está vigente na Constituição, obriga o presidente, né, que isso aqui se volta para o Poder Executivo Federal, obriga o presidente a cumprir emendas individuais, que a gente sabe que tem as emendas de bancada. O que é uma emenda de bancada? Um conjunto de deputados que integram uma determinada bancada, a bancada dos estados, por exemplo. A bancada do estado de São Paulo, ela é composta, por exemplo, por 70 deputados federais. Então, todos, o conjunto de 70, é muito difícil disso acontecer, mas pode acontecer, de termos todos os deputados concordando em apresentar uma emenda à Constituição. Em apresentar uma emenda ao orçamento. Então, essa emenda é uma emenda de bancada, é um conjunto de parlamentares que vão ali propor essa melhoria na peça orçamentária. Então, essa emenda é de bancada, mas a 86, ela se preocupava em obrigar o Executivo a cumprir emendas individuais, tá? Então, existia um limite em que obrigatoriamente o presidente deveria executar as emendas individuais até um certo limite. Beleza? Então, isso já não é novidade, desde 2015 está assim. Então, em 2015, já se limitou as emendas individuais a até 1,2% da receita corrente líquida. Lembre-se que esse conceito de receita corrente líquida está na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos o conceito de receita corrente líquida, tá? Sendo que metade disso, ou seja, 0,6% deve ser destinado à saúde, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Então, você não pode utilizar esse recurso, né, de emenda parlamentar individual para pagar pessoal ou encargo social da saúde. Ele tem que ser usado para investimentos na área de saúde, tá bom? Para comprar equipamento, para construir hospital, enfim, ele tem que ser usado para esse tipo de despesa. Não pode ser usado para pagar pessoal, tá bom?
Bom, agora sim, qual foi a modificação da emenda número 100? A emenda número 100 trouxe essa modificação. Ela fez com que as emendas de bancada também fossem impositivas. Tá? Então, até a PEC, né? Ou melhor dizendo, até antes da emenda 100, a partir da emenda 86, apenas as emendas individuais até 1,2% da receita corrente líquida eram obrigatórias. Agora, com a emenda 100, permanecem as emendas individuais obrigatórias até 1,2% da RCL e também as emendas de bancada limitadas até 1% da RCL. Tá bom? Sendo que, né, como ela foi aprovada recente, tem uma transição em 2020, esse limite não é 1%, é 0,8%, mas a partir de 2021 passa a ser de 1%. Então, minha gente, só para resumir, é isso aqui. Em relação à emenda, às PECs, né, de orçamento impositivo, em relação às emendas parlamentares, as individuais, o presidente é obrigado a cumprir até 1,2% da RCL, tá? Então ele é obrigado a cumprir 1,2% para as emendas individuais, ou seja, de autoria de cada parlamentar. Agora, quando a emenda ao orçamento for apresentada por uma pluralidade de parlamentares que fazem parte de alguma bancada, bancada partidária, bancada de Estado, enfim, eles são de bancadas, então é uma emenda ao orçamento coletiva, podemos dizer assim, de autoria coletiva, né? 1% da receita corrente líquida é o teto para que obriga, né, o presidente a executar essas emendas. Beleza, minha gente? Então, 1,2% emenda individual, 1% emendas de bancadas, que são essas de autoria coletiva. Tá legal? Bom, quando as emendas impositivas causarem transferência de recursos a estados e municípios, é o que via de regra ocorre, né? Porque os deputados, eu sou deputado, que eu fui eleito, digamos, a minha base eleitoral é o município X no estado Y. Então é claro, né, que é natural que esse deputado destine recursos, né, faça uma emenda para que a União envie recursos para o município X e para o estado Y para fazer uma obra da onde aquele parlamentar foi eleito, digamos, a comunidade, a quem ele representa, enfim. Então, até aí tudo certo. Vai ser gerada uma transferência de recursos. A União, em função dessa emenda, o presidente vai cumprir, ele é obrigado a cumprir até o limite, né? Vamos enviar esse recurso para os estados, para os municípios. Esse recurso, pessoal, não vai integrar a base de cálculo da RCL dos estados e dos municípios beneficiados com essa transferência financeira, tá legal? Então, isso que vem com emenda parlamentar não vai fazer parte do cálculo da receita corrente líquida. Tudo bem? Isso é importante, tá? Então, eu acho que esse dispositivo tem um grande potencial para ser exigido em provas aí de AFO, tá bom? Bom, o que mais? Quais outras novidades aí essas duas, né, emendas constitucionais trouxeram? As emendas, pessoal, elas não serão executadas obrigatoriamente se houver impedimentos de ordem técnica, então tem algum problema contábil, algum impedimento orçamentário que impeça realmente que se executem aquelas emendas obrigatórias pela Constituição. Então, havendo esse impeditivo de ordem técnica, não precisa ser executada a emenda parlamentar, mesmo que ela tenha lá, seja reconhecida como obrigatória. Então, o primeiro aspecto é esse importante. Segundo tópico importante, se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa pode resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal na LDO, ou seja, o famoso contingenciamento, né? Isso aqui, pessoal, dá uma olhadinha depois, no artigo 9º da LRF, você vai encontrar essa questão da limitação de empenho, tá bom? Então, é algo que eu recomendo para vocês a leitura. Artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal tem a ver um pouco com isso, tá? Então, não conseguiu cumprir a meta de receita e de despesa, né? A gente teve um desequilíbrio das contas públicas. Os percentuais impositivos, 1,2% e 1%, né, poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Então, assim, está havendo um desequilíbrio das contas públicas, então a gente precisa gastar menos, né? Em síntese é isso, só para explicar de maneira mais fácil, né? Sem tanto, digamos,
um vocabulário um pouco mais difícil, né? Então está havendo um desequilíbrio entre receita e despesa. Estamos gastando mais do que estamos arrecadando. O artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal impõe o que a gente chama de limitação de empenho. Então a gente vai segurar as despesas e nesse cenário as emendas parlamentares, que temos essa obrigação de executar naqueles percentuais, elas também não precisarão ser executadas, tá? Elas podem ser reduzidas na medida em que, na mesma proporção em que houve a limitação de empenho. Então, na ação, justamente nessa ação de conter as despesas, a gente pode, portanto, reduzir proporcionalmente a execução das emendas parlamentares. Beleza? Então é isso, gente. Essa é a previsão aí. Tudo isso está nas emendas 86 e também na emenda 100 agora. Beleza? Então, essas foram as modificações. Vamos agora falar da emenda 102, tá? Então, falamos da emenda 100. A emenda 102 incluiu esse artigo aqui no artigo 165 da Constituição, aliás, um parágrafo no artigo 165 da Constituição, que diz o seguinte: a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Tá vendo, pessoal, que essa questão de dizer que o orçamento é autorizativo, tal, ele ainda é, mas vocês conseguem notar que isso tem sofrido, digamos, alguma interpretação, tem sido modificado em parte, em função do orçamento impositivo, em que o parlamento está impondo obrigação de o Poder Executivo gastar com emendas parlamentares, então já impôs algumas condições. E perceba agora, ó, a administração tem dever de executar programação orçamentária. Então aquilo que está programado no orçamento, aquilo que está previsto, tem de ser executado. Então isso é um dever, porque a programação, lembre-se, pessoal, programa está estabelecido lá no plano plurianual. Então os programas e os desdobramentos desses programas que estão no PPA devem ser executados. Claro, as despesas individualmente consideradas, a LOA ali, é claro que um remanejamento pode haver, não é? O que a Constituição está dizendo é a programação, ou seja, aquele planejamento de maior prazo, aquilo que está no PPA, aquilo tem de ser executado. Por quê? Porque a gente tem que ter uma efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Então isso está agora na Constituição, tá bom? Então realmente pode haver uma modificação orçamentária, o orçamento é autorizativo? Sim, ele ainda é. Mas perceba que o Constituinte está um pouco aí preocupado com, digamos, não deixar o Executivo totalmente livre. Ele está impondo algumas amarras, ele está condicionando essa interpretação que se faz de orçamento autorizativo. Tá bom? Então é interessante reparar isso. Esse é o parágrafo 10 do artigo 165. Tá bom? O disposto no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da LDO, mais uma novidade, a LDO realmente continua sendo a lei que tem mais previsões, né, acerca aí de... Ela contempla um monte de coisa para realmente dar um enfoque, como essa lei é importante no ciclo orçamentário. Eu não tenho a menor dúvida que a lei, digamos, a melhor lei para cair em concurso é a LDO, porque ela tem muita previsão, tá? Mais uma, né? O que está no parágrafo 10, subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais. Então, aquele dever, tá meio ruim esse azul, né? Aquele dever de cumprir as programações orçamentárias tem que também observar metas fiscais, limite de despesas, não impede cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais, não se aplica impedimentos de ordem técnica, mais uma vez, né, aquilo que a gente viu nas emendas impositivas, né? Então tá aqui, também não precisa aplicar se houver impedimento de ordem técnica, aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Então, ó, isso aqui, pessoal, que nós vimos no slide anterior, válido para despesas discricionárias, porque despesas obrigatórias, por exemplo, pagamento de pessoal, benefício da Previdência Social, serviço da dívida, transferências constitucionais obrigatórias, enfim, isso são despesas obrigatórias, não se mexe com isso. Isso aqui se aplica para as despesas discricionárias, aquela em que o executivo tem uma margem de atuação, ele faz os investimentos, ele aloca os recursos nas áreas que a sociedade mais solicitou por meio dos seus representantes eleitos, claro, tá? Então, essa é, digamos, tudo isso que eu estou dizendo vale para as despesas discricionárias, não vale para as despesas obrigatórias, e o parágrafo 11 deixa isso muito claro. Afinal de contas, despesa obrigatória é obrigatória, né? Não há que se ponderar nada com relação a isso.
integrará a LDO. Para o exercício aqui se refere pelo menos para os 2 subsequentes. Essa questão, pessoal, desse prazo, né, de ser sempre para 2 exercícios para frente, isso na LRF é bastante característico, tá? A LDO, quando a LRF aborda a LDO, ela fala muito isso, de projetar no exercício seguinte e para mais 2. Tá? Então a Constituição vai ao encontro dessa ideia que tem lá na LRF. Tá? Então, de fato, LDO, exercício que se refere para os 2 subsequentes, anexo com previsão de, olha só o nome, né, que eles deram, agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Então perceba que, independentemente do, não precisa definir, não se preocupe com o que é agregado fiscal, com o que é recurso para investimento, o fato é, mais uma condição que tem que estar prevista na LDO, mais um anexo da LDO que deve ter aí, que a LDO tem muita coisa, a gente já sabe, já ganhou mais um anexo, ó, previsão de agregados fiscais e recursos para investimentos que irão na Lei Orçamentária Anual para continuar aquilo que já está em andamento. Tá? Então ele está preocupado em não interromper a continuidade daquilo que já foi iniciado, então a LDO vai prever o que a LOA vai conter para não interromper as atividades governamentais. Tá? Então acho que o essencial é você saber que é mais um anexo aí, ó, mais uma obrigação que a LDO deve conter. Então esse anexo e esses recursos para investimento para manter a continuidade dos programas. Beleza? Então parágrafo 12, mais uma obrigação para a LDO. Parágrafo 13. O disposto no inciso 3º do parágrafo 9º, nos parágrafos 10, 11 e 12 deste artigo, aplica-se exclusivamente, então tudo isso que a gente está falando é só para o orçamento fiscal e o Seguridade Social. Fica de fora o orçamento para investimento nas empresas que a União detém a maioria do capital social com direito a voto. Tá? Então é só o fiscal e o orçamento da Seguridade Social. É só lembrar que o orçamento é sempre dividido em 3, né? Fiscal, Seguridade Social e o de investimento. Tudo isso que a gente conversou até agora só é válido para o orçamento fiscal e da Seguridade Social. Beleza? A LOA, agora a gente está falando de LOA, não estamos falando de LDO, poderá conter previsões de despesas para exercício seguinte. Isso aqui é uma novidade, pessoal, não deixa de ser uma novidade, né? Com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Em coerência, até sendo coerente com o parágrafo 12, que a gente viu aquele anexo novo e tal, percebam que a LOA, embora ela se preocupe com um exercício financeiro, é uma lei orçamentária anual, então ela vai se preocupar com um ano, veja que agora ela deve sim se preocupar com os próximos exercícios. Tá? Então é interessante isso. Então despesas que não vão acontecer naquele ano, mas sim no próximo ano, depois daquela LOA, pode sim estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Tá? Então não é uma obrigação, é uma possibilidade, não é deverá, é poderá conter, mas é legal porque isso dá uma ferramenta de planejamento a mais para o gestor público. Né? Então ele deve, na medida do possível, fazer essa previsão na lei orçamentária justamente para assegurar recursos para essas ações que certamente irão continuar em exercícios financeiros futuros, além daquele que trata a lei. Então é muito interessante essa previsão, a tendência é que ela auxilie no planejamento de ações aí do poder público, tá? Então, bem interessante isso. Então, aquela máxima, mas a lei orçamentária só pode falar de um ano do próximo exercício financeiro. Percebam que agora foi mais uma vez, digamos, modificada, essa interpretação mudou um pouquinho, tá legal? Porque a LOA pode sim tratar de recursos de anos que vem mais à frente, né? E aí, o último dispositivo, né, que foi incluído no artigo 165, parágrafo 15, a União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento, contendo por Estado ou Distrito Federal pelo menos análise de viabilidade, estimativa de custos, informações sobre execução física e financeira. Então aqui foi uma preocupação realmente aí do Ministério da Economia, eu entendo, né? Para que a União realmente centralize os investimentos, faça análise de viabilidade de alguns projetos, né? Enfim, talvez porque a União, né, tem um ministério muito mais, digamos, com uma estrutura administrativa bem robusta, com muitos técnicos, enfim. Então talvez a interpretação é que a União teria condições de manter esse registro e até mesmo ajudar, auxiliar os demais entes federados em relação a
projetos, enfim, né, para avaliar viabilidade de vários projetos, enfim. Penso que a ideia tenha sido essa, tá bom? Bom, gente, a gente tem também a emenda 105, mas eu prefiro falar num próximo vídeo para esse não ficar muito longo, tá bom? Valeu, minha gente, até o próximo vídeo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!